Vamos fazer esse bolão lindo e decorar comigo. Eu sou Maria Tereza, moro no sertão do estado de Pernambuco. Eu moro na menor cidade, Itacuruba. E eu transportei esse bolo para Vitória de Santo Antão, quase 500 quilômetros. Vou começar com o primeiro bolo, que é o aro de baixo, o maior, um aro 32, tá? Ele é massa de bolo de noiva pernambucano. O bolo de noiva pernambucano é muito conhecido aqui, provavelmente muita gente não vai saber, mas é um patrimônio, tá? De Pernambuco. Nessa bacia, pessoal, eu coloquei meio quilo de açúcar, 1 quilo de margarina e 10 ovos. Não se preocupe com quantidade, tá? Porque é um bolo que não fica doce, porque não vai recheios. Depois que eu misturei, né, com a colher de pau, eu coloquei 400 gramas de Nescau e com 50 gramas de cacau 100%. Sim, pessoal, eu aprendi a fazer essa receita com Nescau e continuo do jeito que eu aprendi há 15 anos atrás, que eu trabalho e cresci com essa receita. Se você faz diferente, não tem problema. Se você usa cacau 33%, 32%, 50% também não tem nenhum problema. Eu bati por 15 minutos, tá? Com a batedeira de mão mesmo. E depois eu tô acrescentando 1 quilo de trigo com fermento, farinha de trigo com fermento. O peneiro é importante você peneirar, porque às vezes a farinha de trigo tem alguns gruminhos e é importante. Estou acrescentando um leite condensado, não se preocupe, não fica muito doce. Vou colocar vinho, estou usando esse moscatel imperial, ele é branco e é licoroso, tá? Mas eu também uso um vinho chamado Precioso, que já é um vinho escuro e também dá super certo. Também pode substituir por qualquer vinho, pessoal, que vai dar certo. Depois que eu misturei, eu passo a batedeira só porque se tiver algum gruminho, considero que é uma bacia enorme, né, de massa. Eu usei mais ou menos 400 ml de vinho, tá, pessoal? Nessa bacia eu tenho 1 quilo de doce de ameixa que eu fiz. Com ameixa sem caroço, coloquei no fogo com a xícara de açúcar por 20 minutos até esfriou, bati no liquidificador com 600 gramas de doce de goiabada. Pode ser aquele doce cremoso, pode ser o cascão. Se for o cascão, você ou derrete ele no fogo ou bate no liquidificador. E aí, nessa vasilha eu tenho 200 gramas de frutas, acho que tem 250 gramas de frutas cristalizadas e uva passa. Eu coloquei um pouquinho de trigo porque eu vou colocar por camadas, porque eu não quero que desça tudo para o fundo da forma. Se você é do tipo que você coloca de molho no vinho, bate, mistura na massa, também dá certo. Já fiz muito assim, mas eu me adaptei mais a essa forminha que você acha os pedacinhos da fruta pelo bolo todo. Tá, aí eu coloquei em dois aros 32 e vou colocar no forno, vou assar em forno de padaria por mais ou menos 2 horas e meia. Pessoal, essa quantidade que eu passei pra vocês não é a quantidade que eu utilizei no vídeo, tá? É só pra ficar uma forma mais fácil. Eu tô utilizando uma receita e meia, né? Uma receita dessa que eu falei e meia pra essa quantidade de bolo aí. No outro dia, isso foi na quarta-feira, tá? O bolo de noiva pernambucano, ele dura bastante. E aí no outro dia eu fui bater uma massa de chocolate, que é o bolo seguinte, o aro 26. Eu não vou passar a receita desse bolo, porque essa semana eu já vou gravar ele pra vocês, tá certo? Eu vou gravar tudo, todas essas receitas, uma, bem certinho. É que gravar, pessoal, quem grava conteúdo sabe que demora e às vezes eu fico sem tempo. Eu sou mamãe, eu também trabalho, tenho filhos, cuido da casa, faço bastante bolos. Então, eu tenho que tirar uma semana só para gravar vídeos, tá? Mas eu vou gravando aos pouquinhos. Bati essa massa de chocolate, vou deixar a receita aqui em breve. Pus pra assar e aí fui bater uma massinha branca. Essa massa branca eu vou passar pra receita pra vocês, tá certo? Tô colocando no bowl 2 xícaras de açúcar. A xícara de 240 ml, tá certo? Vou usar 6 ovos. 6 ovos de médios para grande, tá? Não são ovos pequenos, não. Eles são médios, um médio bem caprichado. Eu gosto de ovos bem novinhos, eu peço aqui direto da granja, o rapaz me entrega. Eu acho que ovos novinhos faz toda a diferença no bolo. Tu vou colocar uma colher de essência de baunilha, eu meço na tampinha, sabe aquela coisa que costuma a gente bota no olho. E vou deixar batendo aí por uns 10, 15 minutos. Eu não marco o tempo, eu vou no olho, né? Enquanto tá batendo, eu vou fazendo outras coisas. Aí eu já vou colocar a farinha. 3 xícaras de farinha de trigo, sem fermento, tá, pessoal? Dessa vez. A xícara de 240 ml e uma colher de fermento. E aí eu deixo ir batendo. Eu utilizo esse fermento, tá vendo? Fermento profissional, porque eu uso bastante, então eu já compro esses pacotes. É, a batedeira tá batendo, ela vai bater por uns 15 minutos, até que fique um cremezinho bem clarinho. Tô colocando uma xícara de leite, 240 ml mais uma vez, e vou com 2 colheres rasas de margarina. Ou pode ser manteiga também. Eu coloquei no micro-ondas para derreter a margarina, aquecer, né? Deixei por 1 minuto e 20. E aí, com a batedeira no mínimo, eu acrescentei essa mistura do leite. E aí, com o fouet, eu vou acrescentando a farinha devagarzinho, sem pressa, tá? Aí o vídeo tá acelerado, pessoal,
mas é bem devagar mesmo, tá? Bem tranquilo, até que incorpore toda a farinha, fique esse creme branco, bem uniforme, cremoso. E aí, para essa receita, eu utilizo duas formas de aro 20, que é para fazer um bolo de aro 20 com 16 centímetros e 17 de altura, tá? Depois que coloco o recheio, lógico. E aí, coloquei no forno e eu nunca marco o tempo de forno, porque eu faço vários tamanhos, boto várias formas, mas até que fique douradíssima, nem precisa nem furar com o palito. Quando você vê que tá bem douradinha, toca o dedinho, vê que tá firme, tá o ponto certo. E aí é a quinta-feira, tá, pessoal? Eu fui decorar os dois bolos fakes, porque eu não tinha como levar 5 bolos de verdade, porque não tinha condições. Já que íamos eu, de adulta, mesmo motorista, meu cunhado, meu filho, que é um adolescente, levou um bolo e minha filha dormindo levou esses dois. E o bolo maior foi na mala do carro. Estou mostrando pra vocês já a massa pronta, tá? O bolo de noivo pernambucano fica assim bem molhadinho. Eu juntei, porque eles são baixinhos e eu gosto dele bem alto. E aí eu vou decorar com o famoso glacêzinho, que parece um glacê mármore, mas é um glacêzinho bem parecido, só que é bem azedinho, vai bastante limão. Eu faço ele com limão, no caso o açúcar, o açúcar da União, gordura vegetal, não é grande quantidade, creme de leite e suco de limão. E o suco de limão, o creme de leite eu utilizo, pessoal, para usar menos gordura vegetal, tá? Para ficar uma quantidade pequena de gordura vegetal. E aí eu coloco e vou alisando. Eu fiz esse bolo por muitos anos, tá? Eu cresci e comecei fazendo essa receita desse mesmo jeitinho que eu tô passando para vocês. É claro que com os anos a gente vai mudando uma coisinha ou outra, né? Teve uma época que eu deixava o vinho de molho também, depois batia, misturava. Enfim, até que você ache a forma que você mais gosta de trabalhar. E para mim foi essa receita. Eu poderia ter mudado o Nescau por cacau 32%. Até mudei uma época, mas aí voltei de novo pro Nescau porque todo mundo gosta, meus clientes. Eu acho que fica muito saboroso, bem molhadinho. E aí deu certo, eu voltei pro Nescau. E aí eu coloco um pouquinho de cacau 100% para dar um saborzinho, uma corzinha. Eu alisei, pessoal, ficou assim, mas eu vou cobrir ele de pasta, tá? Vocês viram que eu fiz um marmorizado já, né, para os bolos fakes. Eu vou mostrar aí novamente para vocês. Que é só você... Eu colori essa pasta com rosa bebê da Iceberg. E com 3 tons de rosa. Rosa chiclete, rosa seco. E o mesmo rosa que eu colori o bolo, eu coloquei com o corante na massa e misturei levemente, abri, dei um cortezinho onde eu vi que tinha massa para a cor sair mais forte e abri. Essa é a forma mais fácil que tem de você fazer um marmorizado, mas eu vou mostrar mais uma vez. Os vídeos estão super acelerados, pessoal, porque eu gravei, eu precisava de memória, precisei excluir do meu aparelho e eu peguei de volta num outro aplicativo que eu gravo e aí já estava editado assim rapidinho, porque lá os vídeos são mais curtos. Mas eu queria trazer para vocês verem aqui também, e aí eu peguei os vídeos e consegui deixar alguns não tão rápidos, tá? E aí eu fiz essas florzinhas de açúcar, pessoal. E eu também usei umas flores artificiais, tá? São açúcar e artificial. Eu tô recheando o bolo. Tá vendo aquela massinha branca que eu bati? Claro que não foi, não deu esse bolão, tá? Eu bati 2 vezes, deu esse bolo e mais um tamanho 16 por 17 de altura. Tô recheando ele com ninho goiabado doce de leite. Meu doce de leite é leite moça, cozido na panela de pressão. E aí a massa de chocolate também que eu bati. O recheio é ninho com um brigadeiro meio amargo. A massa fica bem pretinha, tá, pessoal? Mas não se preocupem, vou trazer essa receita. Nem se preocupe, vou gravar tudo bem certinho para ficar bem fácil de vocês entenderem. Tá? Tô recheando para trabalhar com bolos de pasta e bolos grandes. Você não pode colocar recheio saindo do bolo, que aí não dá certo. E aí já é a sexta-feira, tá? O terceiro dia, né? Trabalhando nesses bolos. Claro que eu fiz outros bolos nesse processo. Tô fazendo a blindagem, eu faço a mão livre mesmo. Como era um bolo que iria viajar, ser transportado, eu fiz a blindagem um pouquinho mais grossa do que eu faço normalmente, né? A pasta também um pouquinho mais firme, considerando que são 500 quilômetros, né, pessoal? Uma criança levando meu filho, uma criança não, adolescente, né, levou isso, mas dorme no caminho porque é distante. Saímos 4 horas da manhã, chegamos lá em Vitória 10h30 da manhã. Então, assim, queira que a gente doide pra cochilar. Pronto, vou mostrar mais uma vez. Lembra que eu colori a pasta com o rosa clarinho da Iceberg? Eu coloquei o mesmo rosa que eu colori, rosa chiclete e rosa seco. Eu coloquei 3 faixinhas, porque eu não quero um marmorizado muito forte, assim, com muita marca da tinta, né? Por isso que eu só coloquei essa quantidade. Ó, tá vendo? Eu dei uma salvadinha levinha, onde eu vi que ia ter a tinta, eu dei um cortezinho, tá vendo? Onde eu cortei a tinta já saiu um pouquinho, pronto. Já dá um efeito lindo. Veja só quando eu abri, tá vendo?
onde eu dei o cortezinho ela aparece mais e onde eu não dei fica tipo um sombreado mais por dentro da pasta. Eu queria exatamente dessa forma. Se você quiser mais, coloca mais tinta. Só que aí tem que lembrar que não pode errar muito não, tá? Abriu, já tem que usar, porque se você salvar, vai misturar tudo, vai ficar só a cor mais forte da pasta. E aí eu cubro os bolos de forma tradicional, abro, jogo em cima e vou acertando, né? Colando direitinho no bolo. Eu não utilizo nada para colar, pessoal, porque eu uso um pouquinho de gordura vegetal na bancada, então não resseca a minha pasta e ela gruda tranquilamente no bolo. Faço as quinas, gosto muito de bolos bem quinadinhos, gosto de bolos altos e quinadinhos, eu acho que dá uma vida e deixa o bolo muito bonito. Tá vendo que marmorizado lindo? Se você tinha medo de fazer um bolo marmorizado, não tem, é muito simples. Existem várias formas, o pessoal tem muitos vídeos ensinando que ajudam também, não tô criticando, mas essa é a forma bem simples. Eu tava muito nervosa quando eu faço bolo grande, assim, para algum evento, eu fico super nervosa. E aí eu comecei a usar o fake que eu já tinha feito, colocado as florzinhas para ver se ia ficar bonito. E aí nessa hora aí meu coração já acalmou, porque eu vi que ia ficar lindo. Essas flores, essas folhas eu fiz, tá? De açúcar, né? Vou ensinar também direitinho. São florzinhas simples, tá, pessoal? Não é flor realista, não. Mas dá uma vida, tá vendo? Eu comprei mais umas flores artificiais bem bonitas, né? É, se você quiser usar flores artificiais no seu bolo, não é problema. Agora, procura uma flor bonita. Eu comprei algumas flores, bem pouquinhas, e deu mais de R$ 100. É porque eram flores bem bonitas, bem arrumadas. Fiz as faixinhas que eu coloquei, né? No rodapé de cada bolo. Tá vendo essa parte desse marmorizado aí nesse outro bolo? Ficou bem forte, foi onde eu cortei. E aí eu tô arrumando tudo pra gente viajar, tá vendo? Ó, essa caixinha aí com as flores, as folhas. Folhinha dourada, que eu também fiz, tá? O bolo maior que iria na mala. Minha filha dormiu com esse bolo, meu filho com um e eu tava com outro, tá vendo, pessoal? Levando. Choveu no caminho. Eu tô passando pela minha cidade natal, Pombos, aí Pombos tem um Cristo, tá? Não é Rio de Janeiro, é Pombos. E aí a minha cidade, de verdade eu morei em Pombos, mas eu sou natural de Vitória de Santo Antão, né, nos documentos. E aí a Pitu, a famosa Pitu de Vitória, aí eram 10 horas da manhã, estávamos entrando na cidade, e eu já, coração aliviado, porque os bolos estavam todos intactos. E aí, ó, eu tirei o da mala, tá vendo, pessoal? É o bolo de novo, que ele é mais resistente. E eu comecei a montar no local da festa, aí, como eu falei pra vocês, cheguei 10h30, umas 11 horas, eu comecei a montar, colocar as flores, tava nervosa, emocionada, porque o bolo tinha chegado intacto. Era bolo para minha sobrinha e como eu ia, se acontecer alguma coisa, eu ia tentar dar um jeito, né? Levei pasta, levei as coisas, fiz o nome Júlia aí que eu acabei não mostrando, e fui colocando essa folhinha dourada. Se vocês quiserem essa folhinha dourada, eu trago para vocês, que eu tenho um videozinho já gravado dela. É bem simples de fazer, tá? Dá para usar em bolo de pasta e em bolo de chantilly também. Nesse momento eu já estava finalizando, pessoal. Só colando o restantinho da folhinha de ouro. A folhinha de ouro fake, né? Como eu já falei. E aí já saiu o resultado do bolo na mesa. Eu tô só colocando as últimas florzinhas, folhinhas, pra ficar tudo bem harmonioso. E esse é o resultado dele na mesa. Achei que ficou lindo, super combinando com a decoração. Fiquei realmente emocionada. E como eu sei que é uma das coisas que mais me pedem pra ver o bolo cortado, quando eu venho postar um bolo assim, aí o bolo de chocolate, tá vendo? O bolo, a massa branca, que eu já tô na casa da minha irmã. E o bolo de noiva pernambucano, que é assim, bem molhadinho, pessoal, uma massa úmida, bem molhadinha. A minha irmã mais velha, a mamãe da aniversariante, e o bolo na mesa. Eu espero que vocês tenham gostado.